Fala moçada, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o setup barra elefante aplicado ao índice e ao dólar. Vamos lá? Muito bem, a barra elefante ela pode ser operada tanto na compra quanto na venda. Na compra, nós temos que identificar 5 passos para saber se o que estamos operando realmente é uma barra elefante. O primeiro passo a ser caracterizado é que o candle atual deve ser de alta, ou seja, o seu fechamento deve ser maior do que a abertura. O segundo passo é que o candle atual deve ser maior do que os últimos 20 candles mostrados no gráfico. O terceiro passo é que o corpo desse candle ele deve corresponder a no mínimo 80% da amplitude marcada pela diferença entre a máxima e a mínima desse candle, ou seja, é um candle que possui pouca sombra. Essa relação de 80% é toda aquela parte pintada do candle que nós vamos ver no gráfico. O quarto passo é que o fechamento do candle atual deve ser maior do que a média exponencial de 9 períodos. E o quinto passo é que o volume deve ser maior do que a média aritmética de 20 períodos. Feito isso, nós identificamos uma barra elefante de compra. A compra vai ser feita no rompimento da sua máxima, e isso deve ocorrer no próximo candle. O alvo ele corresponde ao tamanho da barra elefante, ou seja, a diferença entre a mínima até a máxima desse candle. E o stop é colocado na média exponencial de 9 períodos e acompanha essa média exponencial enquanto o trade estiver rolando. Bem, aqui no gráfico a gente pode identificar uma barra elefante aqui representada por essa cor verde. Perceba que ela é maior do que as últimas 20 barras representadas no gráfico, dentro deste retângulo aqui. Perceba também que o seu fechamento está acima da média exponencial de 9 períodos, que está aqui indicado na cor rosa. Veja que o seu fechamento ele é maior do que a sua abertura, então caracteriza também como um candle de alta. E percebam que a diferença entre o fechamento e a abertura desse candle, ele com certeza é maior do que 80% entre a diferença da sua máxima com a sua mínima. Veja que ele é praticamente todo pintado. Então, isso está representando ou caracterizando uma barra elefante. Além disso, existe a questão do volume, representado por essa barra verde aqui também. Perceba que o volume é maior do que a média aritmética de 9 períodos aqui na cor amarela. Então, realmente, nós temos aqui uma barra elefante de compra. A compra, ela ocorre no próximo candle, neste daqui, desde que ele rompa a máxima da nossa barra elefante. Uma vez que isso aconteceu, nós colocamos o stop imediatamente na média de 9 períodos e o nosso alvo vai ser exatamente uma vez a distância entre a mínima e a máxima da nossa barra elefante. Ok? Perceba que nesse trade, apesar do lucro que foi dado, ele não atingiu 100% aqui do tamanho do corpo aqui da barra elefante. Na verdade, ele saiu pela média de 9 períodos. Por quê? Porque o stop ele acompanha realmente a média de 9 períodos. Ok, pessoal? Neste caso aqui, nós temos uma barra elefante de venda. E quais são os passos para uma barra elefante de venda? Na verdade, são os mesmos 5 passos anteriores para a barra elefante de compra, com uma pequena diferença. O candle atual aqui deve ser de baixo, ou seja, o seu fechamento deve ser menor do que a abertura. Esse candle ele deve ser maior do que os últimos 20 candles do gráfico. Seu corpo deve corresponder a pelo menos 80% da amplitude entre a máxima e a mínima do candle atual. O fechamento desse candle deve ser menor do que a média exponencial de 9 períodos, ao contrário dos passos para a compra. E o volume aqui continua devendo ser maior do que a média aritmética de 20 períodos. Feito isso, a venda deve ser feita no próximo candle desde que ele rompa a mínima da nossa barra elefante. O alvo do trade continua sendo uma vez o tamanho da barra elefante medido entre a mínima até a máxima do candle. E o stop continua acompanhando a média exponencial de 9 períodos. Então aqui nós temos a nossa barra elefante, caracterizada pela cor vermelha,
Percebam que o seu fechamento ele é menor do que a média exponencial de 9 períodos aqui, continuando na cor rosa. Vejam que a diferença entre a sua abertura e o fechamento é com certeza maior do que 80% entre a diferença da sua máxima com a sua mínima. E vejam também a questão do volume. O volume aqui nessa barra vermelha, ele realmente é maior do que a média aritmética de 20 períodos em amarelo. Além disso, o corpo dessa barra elefante é com certeza maior do que os 20 últimos candles representados aqui no gráfico. Ok, pessoal? Então, a venda ela é dada no próximo candle, desde que ele rompa a mínima desse candle aqui. Então, certamente ele rompeu e atingiu o nosso objetivo. Neste caso aqui, nós temos uma outra barra elefante de venda. Mas por que o trade não foi executado aqui? Porque o próximo candle após a barra elefante não rompeu a sua mínima. Então, nós não efetuamos o trade. Aqui, nós temos uma barra elefante de compra. Veja que o próximo candle após ela rompeu a sua máxima. E olhem o que aconteceu. O stop ele estava posicionado aqui na média de 9 períodos. No próximo candle, o stop veio para cá. E aonde foi estopado exatamente na média de 9 períodos. Veja a diferença que daria se nós tivéssemos colocado o stop na mínima da barra elefante, né? O stop seria bem maior, em torno aí de 570 pontos a mais. Então é por isso que neste nosso setup nós colocamos o stop acompanhando a média exponencial de 9 períodos. Aqui nós temos uma outra barra elefante de venda, porém nós não efetuamos o trade. Por quê? Porque o seu fechamento está acima da média exponencial de 9, né? E isso caracteriza o movimento contra a tendência. A média está mostrando uma tendência de alta e a barra elefante mostrando de repente uma tendência de baixa. Então não efetuamos o trade. Aqui nós fomos estopados numa barra elefante de venda. Veja, caracterizamos a barra elefante de venda. O próximo candle perdeu a sua mínima. Porém, o trade não evoluiu ao nosso favor, ele foi contra e nós fomos estopados exatamente na média exponencial de 9 períodos. Aqui, pessoal, nós temos uma barra elefante de compra. Mas por que não efetuamos o trade aqui? Porque o seu fechamento está abaixo da média exponencial de 9 períodos. Ela está apontando para baixo, indicando uma tendência de baixa. Então, muito embora o trade pudesse ter evoluído aqui, não faz parte do nosso setup. Vejam que neste caso aqui nós temos uma nova barra elefante de compra, porém o trade não foi efetuado porque o próximo candle não superou a máxima da nossa barra elefante, então nós não efetuamos o trade neste caso. Muito bem, pessoal, então aqui nós podemos ver num período de aproximadamente um ano qual foi o desempenho do setup barra elefante, tanto na compra quanto na venda, aplicado no índice futuro. Então essa é a curva de capital que foi levantada. Os dados relacionados a esse histórico são esses apresentados na tela. Veja que em um ano nós teríamos aí um lucro líquido aproximadamente de R$ 1.522. Porém, nós devemos tomar um cuidado de como analisar esses dados aqui e saber se realmente esse setup, apesar de se mostrar um pouco vencedor, se ele pode se encaixar na nossa realidade. Por quê? Veja aqui esses números, né? Aqui ele está dizendo o seguinte, ó, a média de operações perdedoras foi de R$ 265, sendo que a maior operação perdedora foi de R$ 806. Veja um outro dado importante. O percentual das operações vencedoras, de um total de 85, foi 40%. Significa que nós vamos mais errar do que acertar quando aplicar esse setup. Então, foram 34 gains e 51 loss. Desses 51 loss, em algum momento nós tomamos 13 stops. 13 stops. Numa média de R$ 265, isso aí dá praticamente R$ 3.000. Então, quando a gente decidir por operar o setup barra elefante no índice futuro, a gente tem que ter em mente que podem ocorrer situações como essas daqui.
E se o seu gerenciamento de risco não permitir isso, é melhor que não aplique este método. Se a gente aplica isso a um tempo gráfico, por exemplo, de 10 minutos, os números já não são nada animadores. Perceba que a curva de capital fica muito feia. 5 minutos também não foi nada satisfatório. Ok, pessoal? Agora, e se nós aplicarmos no dólar futuro? A curva de capital no dólar futuro é essa, no 15 minutos. Nada agradável, não é? Nos 5 minutos, um pouco mais simpática. E no 10 minutos, nada agradável. Então vamos analisar aqui os 5 minutos. Perceba que o lucro aqui foi melhor do que quando aplicamos esse método no índice futuro. Veja, a quantidade de operações foi maior e o percentual de acerto foi menor do que quando comparado ao índice futuro. Aqui a gente continua errando mais do que acertando. De 113 trades, 71 foram loss, né? E apenas 42 foram gain. Veja que a média das operações perdedoras aqui foi de R$ 1.500, sendo que a maior operação perdedora foi de R$ 7.000. Então, analisando esses números, a gente pode perceber o quê? Que se ocorreu uma situação como essa aqui, ó, exatamente como aconteceu no índice futuro, ó, 13 loss seguidos, né? A gente estaria falando aí de algo próximo de R$ 20.000 de perda. Então isso é muito complicado, pessoal. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, deixe aí nos comentários suas sugestões, suas críticas. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, pratique a gratidão, que coisas boas na sua vida virão.